Estamos em 2024, na 64ª edição da Taça Libertadores, e chega a ser bizarro, né, a gente pensar que o Brasil não é o maior campeão da Taça Libertadores, sendo a maior economia do continente, um país que é pentacampeão mundial, o maior campeão mundial entre todos os países, a terra do futebol, e que ocupa aí quase 50% do nosso continente. E o pior ainda é nossos times não figurar nem o top 5 maiores campeões da competição. O Independiente da Argentina tem 7 títulos, o Boca tem 6 títulos, o Peñarol tem 5 e também com 4 títulos temos River e Estudiantes de La Plata. Só depois vem os brasileiros aí com 3 títulos, o São Paulo, o Grêmio, o Santos, o Flamengo e o Palmeiras. A cidade de São Paulo soma 7 títulos ao todo. E a Avellaneda da Argentina, que nem a capital do país tem 8 títulos. Na primeira metade da história da Libertadores, ou seja, os 32 primeiros anos, o Brasil venceu apenas 5 títulos. E esse fracasso todo aí dos brasileiros nesse começo da competição da Libertadores vai ser explicado aqui. Atualmente o Brasil vem dominando a Libertadores da América. Os últimos 5 títulos foram vencidos por times do nosso país. Algumas vezes até a final foi entre 2 clubes, né, do nosso país. A gente teve aí o São Paulo e o Atlético Paranaense, também teve Palmeiras e Santos, Flamengo e Palmeiras. Nossos times estão com um poder aquisitivo muito alto comparado ao restante aqui da América do Sul. Os argentinos, que são nossos principais rivais, não estão conseguindo fazer frente. E naturalmente o Brasil vai superar a Argentina em títulos, provavelmente no máximo em 5 anos, eu acredito que já vai ter superado. Porém, convenhamos, é algo tardio. E tem alguns pontos que precisamos citar aqui. O primeiro deles, o financeiro. Sem dinheiro, nenhuma empresa funciona, nenhuma competição se torna atrativa e também não traz interesse do público, certo? Nos anos 60, o Santos tinha não só o melhor time da América, mas o melhor time do mundo, com Pelé e companhia. Apesar de ser uma outra época do futebol, onde não se pagavam salários astronômicos como hoje, aos atletas existia o mercado da bola. E obviamente as equipes mais ricas conseguiam contratar os melhores jogadores. Dessa forma, os jogadores do Santos recebiam propostas tentadoras o tempo todo. O Pelé, por exemplo, recusou o Real Madrid, recusou o Inter de Milão e outros grandes clubes da Europa. Ele não era movido pelo dinheiro como os jogadores atuais, mas se passasse por necessidades, com certeza não recusaria. Portanto, o Santos precisava arranjar uma forma de ganhar dinheiro para segurar essas estrelas. E os amistosos internacionais e o próprio Campeonato Brasileiro pagavam melhor o clube do que a Libertadores, que ainda dava gastos com viagens. O Pepe, ponta esquerdo, canhão da Vila, deu uma entrevista para a Placar em 2021, quando o Santos inclusive estava na final contra o Palmeiras, e falou sobre isso, citando que o Santos, se quisesse, tinha ganho por volta de umas 10 Libertadores. Mas as excursões para disputar amistosos na Europa e até em outros continentes, rendiam muito mais financeiramente ao time. Nessa reportagem ainda ele cita outros motivos que desanimavam demais o time, que era a agressividade dos adversários, a logística ruim, arbitragens suspeitas. Inclusive, desde que a Libertadores foi criada, a Conmebol nunca teve um presidente brasileiro. O único que teve foi José Ramos de Freitas, e ele comandou a entidade de 57 até 59, e a Libertadores começou em 1960. Hoje em dia, com o VAR e a maior transparência do futebol, a gente ainda vê um favorecimento grande aos times maiores e mais fortes politicamente. Imagina então como não era nos anos 60 e 70, onde a TV não tinha tantas câmeras para mostrar uma agressão, um toque de mão dentro da área, ou até um impedimento claro. Então, com certeza, havia um certo favorecimento para algum clube ligado ao presidente da Conmebol da época. Tiveram até algumas edições que os clubes brasileiros e a CBF não quiseram jogar a Libertadores e entraram em conflito com a Conmebol. Em 66, discordância dos dirigentes brasileiros com o regulamento. Naquele ano começou a prever a participação do campeão e também do vice de cada campeonato nacional. Antes, somente o campeão participava. Claramente, uma desculpa, né? Até porque, quanto mais times de um país, mais chances ele tem de ser campeão. Em 69, a CBD alegava a impossibilidade de designar os 2 representantes, já que o Campeonato Brasileiro de 68 foi uma bagunça total e durou 14 meses. No final das contas, era para ir Santos e Internacional, campeão e vice, respectivamente, da Taça Roberto Gomes Pedrosa, de 68. Porém, os 2 times abriram mão das vagas, claramente por não ser algo vantajoso para eles. Em 70, a CBD dessa vez discordou do calendário da competição, alegando que ele atrapalharia a preparação para a Copa do Mundo, que seria realizada no México. A Libertadores de 70 foi de fevereiro até maio, e a estreia do Brasil no Mundial contra a Tchecoslováquia ocorreu em junho. Ou seja, poderiam jogar tranquilamente, mas tanto a CBD como os clubes não queriam correr risco de perder jogadores por uma lesão e gastar com viagens cansativas sem ter um retorno financeiro desejado. Hoje em dia não é só a grande premiação da Libertadores que atrai os clubes brasileiros.
A marca Libertadores ficou muito grande e acaba trazendo muita exposição, não só continental como também internacional. E ainda com a valorização também do Mundial de Clubes, os times têm a Libertadores como obsessão. E isso irá aumentar ainda mais com esse Super Mundial de Clubes, que será praticamente uma Copa do Mundo de times. Mas no final das contas, tudo se trata de dinheiro. O objetivo final é faturar e, consequentemente, fazer o clube se estruturar, melhorar o elenco, as condições das categorias de base e por aí vai. Nessa fase de grupos da Libertadores de 2024, os times que entram em campo recebem uma quantia de $1 milhão, cerca de 5 milhões de reais. Ou seja, se o clube entrar em campo e perder todas as partidas da primeira fase, ele arrecada cerca de 30 milhões de reais. E caso vença a partida, cada equipe recebe mais 330 mil dólares, cerca de 1,6 milhão a cada vitória. O time que for campeão ainda vai embolsar uma premiação de 23 milhões de dólares, aproximadamente 115,2 milhões. E por fim ainda tem o fato de que no Brasil a gente tem 12 ou 13 times considerados grandes, pelo menos, e que têm condições de chegar até uma final de Libertadores. Já no Uruguai, por exemplo, a gente sabe que só Nacional e Peñarol têm essa condição. Na Argentina, atualmente 3 ou 4. Então isso dificulta ainda mais um time brasileiro ser o maior campeão da Libertadores. Então, meus amigos, vocês acham que quanto tempo vai levar para o Brasil passar aí a Argentina no ranking de títulos da Libertadores? Hoje o Brasil com 23, a Argentina com 25 títulos. Comentem aí, quero saber a opinião de vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, podem me ajudar. Basta vocês se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo e também compartilhar com seus amigos. Muito obrigado pela atenção e um abraço!